Olá pessoal, estamos de volta para mais uma pesquisa aqui no Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, fazendo sempre pesquisas para trazer de volta a história do Espírito Santo, que está tão esquecida. E hoje vamos trazer aqui a história sensacional do navio da Armada Imperial Brasileira, que afundou na Barra do Rio Doce, lá em Comboios, Regência, em 1887. Está aí o Imperial Marinheiro. Esse navio, comissionado em 1882, lá na Ponta da Areia do Barão de Mauá, famoso estaleiro do Barão de Mauá, no Rio. E esse navio, gente, afundou em 1887. Ele era um navio que foi comissionado para a Marinha do Brasil, operou 3 anos só, uma pena, né? Ele foi lançado, gente, em 1883, aí a Marinha começou a utilizar o navio e em 87 o navio ele ficou agarrado num baixio ali na barra do Rio Doce e naufragou, felizmente, né? Não teve jeito mesmo. Aí morreram vários marinheiros e dessa história sagrou-se o herói da história, o Caboclo Bernardo, famoso pelas histórias que a gente ouve desde sempre, né? Do Caboclo Bernardo, chamado Bernardo José dos Santos. Foi na madrugada do dia 7 de setembro de 1887, lá em Comboios, né? Ali de madrugada ele encalhou perto da praia. Ali foi vacilo do capitão, né, gente? Ao amanhecer daquele dia, depois de uma luta titânica de 6 horas para desencalhar o navio, né? Foi toda a tentativa empregada para safá-lo, mas infelizmente não deu jeito, não só pela perigosa posição em que ficara, fazendo muita água, também pela impetuosidade do mar, encapelado pelo vento forte que soprava sul-oeste, pelo que considerada a gravidade da situação, sem possibilidade de nenhum socorro, foi para a guarnição, o pessoal que estava, né, a bordo. Quando perdidas eram as esperanças de salvamento, ver o homem abnegadamente atirar-se ao mar da praia não muito distante e nadar em direção ao navio que submergia lentamente. Era o pescador Bernardo. Bernardo era um pescador ali da Barra da Regência. Está aqui um desenho, né, do Bernardo. E nessa pesquisa que eu fiz, gente, já tem mais ou menos uns 10 anos, a gente tem o nome dos inditosos homens do mar que faleceram nesta tragédia. Uma tragédia nacional, porque afinal de contas era um navio comissionado pela Marinha do Império, né, de Dom Pedro II. Era um navio de quase 70 metros de comprimento, 3 mastros, tinha motor também, motor a vapor. Era um navio muito importante, um navio novo, novíssimo, construído pelo Barão de Mauá, lá no estaleiro da Ponta da Areia. E deixa eu ver o calado dele. Qual era o calado dele? 11 pés. 11 pés. E ele, como ele era um cruzador, ele tinha 7 canhões de calibre 32 e 4 metralhadoras. Todo feito de madeira. E a tripulação de 142 homens, né? O seu nome é em homenagem aos marinheiros nacionais que desempenhavam um papel fundamental na proteção da soberania das águas territoriais brasileiras. O navio iniciou sua jornada sob o comando do capitão-tenente José Bitor de Lamare, que liderou a tripulação em suas missões e responsabilidades a partir de um ano não especificado. Deve ser de 83, 84, 85, né, mais ou menos. Aí, em 85, o cruzador viu uma transição de comando com a nomeação do capitão-tenente João Carlos Pereira Pinto como seu novo comandante. Foi sob o comando do Pereira Pinto que o navio naufragou na Barra do Rio Doce. Pereira Pinto, que aliás é sobrenome da minha família materna, né? Mas não tem nada a ver, é só uma curiosidade. Então, gente, deixa eu ver. Um Scaler com 12 tripulantes foi lançado ao mar em busca de socorro. Eles procuraram o capitão-mor da Barra do Rio Doce, José da Rocha de Oliveira Pinto, que se dirigiu ao local do acidente com equipamento de salvatagem. Você vê, mas quem realmente foi o primeiro a chegar lá foi o Bernardo, né? Graças ao heroísmo dele e de outros corajosos envolvidos no resgate,
centenas de homens foram salvos. Centenas não, porque o navio comportava 142 almas, então não eram centenas, né? Incluindo diversos oficiais notáveis que posteriormente se destacaram na Marinha, como o Índio do Brasil, Francisco de Matos, Calheiros da Graça e outros. Bom, sua contribuição heróica, falando do Bernardo, né, e altruísta, foi reconhecida e aplaudida. No entanto, a tragédia também teve seu custo humano com a perda de 14 vidas. Aqui a gente traz a matéria falando dos heróis, que foram vários, né? Essa foi a forma como o navio se encontrava, naquele baixio com pedras, e encalhou e, infelizmente, vários homens morreram nessa tragédia, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu estava na pesquisa, para trazer para vocês os nomes, né, que eu acabei de fazer aqui a transcrição. O capitão-tenente J.C. Pereira Pinto, que é o comandante do Imperial Marinheiro, telegrafou para o quartel-general, dizendo: o cruzador Imperial Marinheiro ficou totalmente perdido a 1 milha da ponta sul do Rio Doce, a 1h30 da madrugada de hoje, 7 de setembro de 1887. A guarnição salvou-se com um cabo de vai e vem e jangadas. Então meteram um cabo lá no navio, um cabo na praia, cabo de vai e vem, jangada, falecendo guarda-marinha Francisco de Paula Melo Alves, segundo-tenente Trifeno de Oliveira, quarto maquinista Idelfonso Machado Dutra, terceiro maquinista Américo Basílio da Silva, praticantes Frederico Gomes de Andrade e Francisco Dias Braga, imperiais marinheiros Roque Lúcio, Francisco II, Pedro Felício, Amâncio Soares, Inácio Oliveira, José Alves e Agostinho. Aí, gente, os náufragos salvos estão na Regência, pequena povoação da Barra do Rio Doce. O Araruama deverá trazer pormenores. Aí o navio Araruama chegou para trazê-los de volta. Aí está falando aqui, muito bom o último número da Revista Ilustrada, de 1887. Dá na última página os retratos do segundo-tenente Trifeno de Oliveira e do guarda-marinha Melo Andrade, inditoso filho do conselheiro Tomás Alves e irmão do nosso prezado colega Tomás Alves Filho, que usava o pseudônimo de Hop Frog, era jornalista, vítimas do inexplicável naufrágio do Imperial Marinheiro. Aí, gente, os jornais da época, assim como a Marinha do Brasil, trazem nomes de outras pessoas que também foram heróis nesse salvamento, tá? Como havíamos noticiado, realizou-se ontem na Fortaleza de Villegaignon a entrega de medalhas com que foram agraciados o Furriel Faustino Antônio José Pedro e o cabo Manuel Ferreira da Silva pelos relevantes serviços prestados por ocasião do naufrágio do Imperial Marinheiro. Foi entregue também ao Corpo de Imperiais Marinheiros uma bandeira oferecida pelos pernambucanos. Ao ato assistiram os senhores ministro da Marinha, ajudante-geral da Armada e grande número de oficiais. Aí tem outra matéria aqui, de 1887 também, ano do afundamento, dizendo que continuou ontem a sessão do Conselho de Guerra. Aí teve um Conselho de Guerra, tá? Teve investigação, porque perdeu um navio desse novo. O navio tinha 3, 4 anos de comissionado, gente, pela Marinha. O navio construído pelo Barão de Mauá, lá na Ponta da Areia, no estaleiro. O navio estava novinho, com aqueles motores a vapor, 3 mastros. Era um navio maravilhoso, né? Conforme a gente vê nas fotografias aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês. Olha, era um navio lindo mesmo. Uma pena, né? Continuou ontem a sessão do Conselho de Guerra. Foram interrogados o ex-comandante e os 2 segundos-tenentes, a cujo interrogatório respondeu o primeiro, declarando que apresentaria sua defesa na mesma ocasião, se assim o entendesse o Conselho de Guerra. Perguntado se sabia do que as testemunhas tinham deposto, respondeu que não, à vista do que lhe foi concedida a leitura dos autos, bem como ao segundo-tenente Azevedo Alves.
O outro, o segundo tenente, Alípio Mursa, declarou que nada tinha a dizer contra as testemunhas, porque elas nada podiam ter dito que ele fosse desairoso e aproveitava a ocasião para declarar que repelia qualquer insinuação ou coparticipação no naufrágio do Imperial Marinheiro, porque nada tinha a ver com semelhante facto, nem com o processo, apresentando logo sua defesa escripta, a qual, segundo nos consta, é de pequeno número de palavras e foi aceita pelo Conselho de Guerra. Na segunda-feira, o comandante Pereira Pinto, comandante do navio, e o segundo tenente Azevedo Alves, que era o lugar-tenente ali do primeiro imediato, digamos, apresenta suas defesas. As coisas complicam-se, porque não era brincadeira, gente. Era o afundamento de um cruzador de guerra, foi uma coisa muito séria. E nessa época o negócio ia para os jornais, os jornais cariocas eram muito incisivos, jornalismo praticado de forma muito séria, né? Como hoje, né? Igualzinho a hoje. Então realmente foi uma perda incrível. Está aqui, né? O caboclo Bernardo, que ajudou no salvamento desses marinheiros, né? E aqui tem ainda um relato falando sobre o Bernardo. Chegou ao Espírito Santo no dia 29, um intrépido homem do povo que, por ocasião do naufrágio do Imperial Marinheiro, lutando com as ondas em risco de vida, conseguiu levar de terra para bordo um cabo de vai e vem, tá vendo? Por onde se pôde efetuar o salvamento de muitas vidas, né? Então, aqui conta como é que foi a história. Vendo o País, há alguns dias, publicado um telegrama da vitória. O País é um jornal, tá, gente, do Carioca, dizendo que o povo espírito-santense desejava que o retrato de Bernardo fosse publicado em nosso jornal. Aí enviamos imediatamente um telegrama à redação da província do Espírito Santo, que é um outro jornal, o Jornal Capixaba, de donos às ordens de comissão que promovia essas demonstrações. Ficando o retrato de Bernardo, prestamos a devida homenagem a essa população e tão sensível e heróica se mostrou por ocasião de sinal frágil que veio em luta a data festiva de 7 de setembro. Estamos também com o retrato do marinheiro Antônio Pedro, tripulante do navio naufragado e que muito se distinguiu nessa triste emergência, escreve Raul do Vale para a revista Ilustrada de 1887, que tem um erro que eu tenho que corrigir aqui, porque o navio afundou em 1887. Então, gente, depois eu vou trazer mais detalhes, né? Porque essa pesquisa é uma pesquisa sobre os marinheiros que faleceram nessa tragédia, no número de 14 pessoas, e também a comissão de inquérito militar que se estabeleceu depois para tomar providências com relação à responsabilização do afundamento do Imperial Marinheiro em 7 de setembro de 1887. Então é isso. Depois eu vou trazer um vídeo aqui para o canal para a gente falar sobre o Bernardo e essa lenda que o Bernardo virou, né, um herói capixaba importante para a nossa história. É isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá. Muito obrigado aí. A gente volta já com mais uma pesquisa a respeito desse episódio do afundamento e outros naufrágios, né? Porque existem outros importantes naufrágios registrados na Baía de Vitória e também pelo litoral do Espírito Santo, de norte a sul, tem vários naufrágios, esses registrados, e naufrágios que estão nos anais da Marinha Brasileira, que são naufrágios do século XVI, XVII, XVIII, e os naufrágios recentes que a gente consegue trazer aqui nos periódicos, especialmente os periódicos do Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.
E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.